Tá bom. Bom, então, pessoal, boa noite, né? A gente vai dar essa aula aqui sobre... lembrando, né? A princípio deve estar no programa certo. Quando tem feriado, como foi o caso da segunda-feira, a quinta não é laboratório, né? Vai trocar, né? O laboratório ficou na segunda-feira. Então, o único dia que salteia, quando tem a feriado, pega teoria, né? Tá? Quando era laboratório presencial, não tinha jeito. Então, a gente tinha que dar laboratório sem teoria mesmo. Mas agora que não tem, né? Que não é presencial, né? Então, a gente pode... e a máquina é a mesma. Então, a gente... A princípio, quintas-feiras são laboratórios, exceto na semana que pega a teoria no feriado, né? Tá bom? Então, o laboratório será na segunda-feira, certo? Tudo bem? Então, a gente vai falar sobre a wavelet, né? A chamada de wavelet, no caso, é discreta para processamento, né, de sinais, concretamente imagens, né? Certo? O sumário dessa aula aqui, a gente vai ver os conceitos da transformada wavelet, tá? A gente vai ver... a gente já viu a DCT, certo? Então, agora é basicamente a mesma coisa. Mesma coisa não, porque a DCT tem o padrão lá do JPEG. Então, o JPEG 2000, ele usa a wavelet, mas a gente não vai ver o padrão JPEG 2000, porque a gente acha que um padrão já está bom, né? E algumas coisas de browser também usam o JPEG 2000, né? Usam a wavelet, tá? Então, é coisa da multi-resolução. Então, os detalhes, né? Da norma, a gente não vai ver, né? Então, a gente viu os detalhes na DCT, acha que já está bom, porque a próxima norma que a gente vai ver é o MPEG, né? Então, um pouco mais de detalhe, né? E vamos centrar um pouquinho também no áudio, tá? MPEG do áudio, tá? Que a gente vai ver com mais detalhe. Então, toda wave a gente vai ver só o geral, né? Depois, codificação por subbandos, um pouquinho hoje, né? Em áudio a gente vai ver melhor, tá? Se não me engano, está previsto uma aula sobre processamento de sinal multitaxa. Aí vai ter a coisa do subbando, né? A gente vai ver uma wavelet especial que é a RAR, que é a mais simples, mas é a que bom, eu já não sei se é a mais usada, mas é muito usada. Então, não sei se é a mais usada, mas é muito usada, tá? E, por final, sabe, né? A gente... Perdi aqui vocês. Bom, então não sei por que eu estou fazendo isso, mas eu perdi vocês. E acabar a aula, né? Vamos lá. Então, se a gente for lembrar, né? O esquema geral da codificação de fonte é: você tem no caso, informação, né? Aqui não é sinal, tá? É informação, né? No nosso caso, é informação de dupla dimensão. Você pode ter, no caso de uma imagem colorida, né? 3 planos e cada plano bidimensional, certo? Então, 6 componentes, né? Aqui, mas esquecendo a cor aqui, então XY seria uma imagem, né? Tá? E cada ponto dela é intensidade. Então, você quer a luminância da imagem, certo? Preto e branco. Aí, codificador de fonte, que tenta buscar a diminuição da redundância do dado, né? A princípio, então, de novo, aqui não gera perdas, né? Então, no meio aqui, depois da codificação, pode ser por algum algoritmo e tal, mas aí a quantização gera perdas, né? A codificação em si, a princípio, ela não gera perdas, mas você pode comprimir enviando menos dados, né? No exemplo da DCT, como é que foi feito no exemplo da DCT, pessoal? Que foi o último laboratório, né? A transformada, a codificação de fonte em si não gera perdas. Mas como é que eu posso enviar menos dado, ou seja, perdendo dados, né? Mas na transformada, no caso da DCD, vocês lembram disso, pessoal? Como é que a gente fez no laboratório isso? Era o último item, eu acho, no laboratório do Python. Como é que foi feito isso no caso da DCT, pessoal?
Mas como é que foi feito, Renan? Vocês fizeram no laboratório especificamente, tá? Foi feito. É esse aqui, né? É o slide aqui. Então, eu só queria zerar, exatamente, Beatriz. Zerar é a matriz inferior, né? Não a diagonal. A diagonal também é um pedaço, mas a diagonal são só 8 bytes, né? Quando a gente gera a matriz triangular inferior, a gente zera mais do que 50%. Então, a gente perde 50%, perdia, né? Dá uma perdas. Mas na hora que você vê a imagem, ela não tem muita perda, não. Tá? A qualidade da imagem, ela é aceitável, né? Tá bom? Então, e lembrar, em DCT, Fourier, o que significava, né? Zerar. O que significa? O que eu estou desprezando, pessoal? A imagem, né? Essa é a dica que eu dou. O que eu estou desprezando na imagem? Que a Beatriz falou, tá certinho. Então, né, Beatriz? Não é só diagonal, é a matriz inferior toda, né? Inclusive a diagonal. Exatamente, Vitor. A gente tá quadricularizando a imagem. No fundo é isso. A alta frequência das bordinhas, os detalhes, né? Então, em letras seria serifa. Por Arial, né? É uma letra que ela é retinha. O Times New Roman, ela liga uma letra com a outra, né? Essa ligação da letra com a outra, né? Que é a letra cursiva é toda interligada, né? Esse rebarbinha, né? O pezinho da letra chama cursiva, né? Então, cursiva não, esqueci o nome disso, né? Mas a serifa. A serifa é uma informação de alta frequência. Então, o Arial é um tipo de letra, né? Que ela não tem serifa, tá? Então ela tem menos informação, mas ele passa informação, né? Mas ela não fica tão bonita, por exemplo. Não fica tão estilosa quando você lê um texto, né? Tá bom? Tudo bem? Então, seria para codificar com uma letra mais quadradona, né? Certo? É o caso com mais baixa frequência e menos alta frequência. Tudo bem? Entenderam ou não? Né? Ok. Então, aí você tem, né, o canal, né? Que incrementa, no caso aqui, né, a imunidade a ruído, né, melhora o desempenho do sistema, né, transmissor-receptor, né, sistema de informação, sistema digital de informação. Incrementa aí, robustece o canal, a informação no canal ao ruído, né, tá? Aí o canal é atacado pelo ruído, tem o decodificador, e aí o decodificador de fonte. Tem o codificador de fonte e o decodificador de fonte que remonta a informação, certo? Ok. Então, a nossa wavelet está aqui, né? Tá na codificação de fonte, né? Então, vamos lá. A gente tem, normalmente, no sistema de codificação, tem uma transformada, no caso, discreta, que é de wavelet, e uma transformada inversa. Mesma coisa. A ordem de transmissão é inversa na recepção, né? Então, aqui não apareceu, mas acho que faltou. Deixa eu ver se faltou. Talvez, já isso aqui já olhando o padrão, né? Talvez o padrão não preveja. Exatamente. O padrão da DCT, na norma, da DWT na norma, perdão, já é inteiro. Então, não precisa condizar porque já é inteiro, tá? Então, a DCT... Opa, tem gente com o microfone aberto. Aula de laboratório e aula de teoria. Quem tá com o Leonardo tá com o microfone aberto, vou zerar você, tá, Leonardo? Então, na norma da DWT, na codificação para JPEG 2000, ele já é inteiro, né? Então, quantizou, não precisa dequantizar porque é inteiro, né? Tudo inteiro, tá? Transformada discreta, né? Okay. A DCT também é discreta, mas ela supõe número flutuante, tá? Vamos lá. Então, vamos comprar primeiro com a Fourier, né? A Fourier, o que é? Você tem uma função, né? Contínua, transformada de Fourier. Então, uma função f de t, você pondera ela por essa função exponencial, né? Tá? Que vai na circunferência unitária, nas frequências. Integra tudo, né? E
você obtém o mapeamento do tempo para o domínio da frequência, certo? Então, E de J ômega é o Twiddle factor, né? É o fator de densidade espectral de potência, tá? Isso aqui é o EJ aqui. Isso que dá a frequência, a espectro de frequência, certo? Então, o Fão, ele gera um domínio, uma função no domínio da frequência, né? Que é o mapeamento, então, do Fzinho de T no Fzão. Aí, perdemos informações das variações temporais. Sim, você sumiu com ela. O T estava aqui, o sinal estava descrito no T, a função estava descrita no T, e agora está descrita no W, né? Que é na frequência. Então, não tem mais tempo diretamente, né? Uma opção para termos alguma informação temporal, assim, você pode short time, né? Então, você janela. O janelamento da transformada de Fourier é a transformada de Fourier em tempo curto, né? Chama de tempo curto, tá? Então, short time Fourier transformer, né? Então, por que você quer isso, né? Você quer, na verdade, você necessita restringir a temporalidade do sinal, porque como o sinal no tempo ele não é periódico, né? Então você restringe a análise num trecho, né? Por exemplo, A. Então, quando você está falando, né? Abacaxi. Então, o A do início é diferente do A do Bá, porque o A do Bá, ele está numa sílaba, né? É uma consoante B, semi-implosiva, né? B, e junto com o A. Esse é o Bá. Esse A inicial do Bá são diferentes. Então, o que você vai fazer? Fourier, você faz A, né? A, o início, né? A, imagina que todo sinal é A. Você imagina isso. Quando você faz uma STFT, você janela o sinal e igual o Bá também. Então, você faz o nosso que estiver analisando o Bá, né? O Bá, você pensa que todo sinal é Bá, 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 tá? Então, periodicamente Bá, 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 tá? Então, é essa brincadeira que se faz. A STFT é uma extensão periódica do sinal temporal, certo? Janelado. Vamos lá. Porque ele varia, né? Então, o problema dessa... Problema não tem problema nenhum, desculpa. A propriedade dessa transformação é que o reticulado de definição, a resolução no tempo e a resolução na frequência, eles são constantes, tá? Então, o ΔT e o delta ômega, o omegão aqui, né? O omeguinha, tudo faz. Esse aqui é o discreto já, né? Esse aqui já é o discreto. Então, o ΔT e o delta ômega, o produto deles é constante. Se você aumentar a resolução do ΔT, tem que diminuir a resolução do delta ômega. Se você aumenta a resolução do delta ômega, tem que diminuir o ΔT. Então, o produto ΔT e delta ômega é constante. É igual ao princípio de Heisenberg, né? De mecânica quântica, tá? E essa resolução, que dimensão ΔT e delta ômega, é igual para tudo, né? Diminuiu um, diminuiu todos, né? Aumentou um, aumentou todos. Aumentou, sei lá, pode ser quadradinho, pode ser retangular comprido, pode ser retangular achatado, né? Tá, mas tudo tem que ser assim, tudo. O frame, né? A distribuição do frame, esqueci como é que chama esse negócio aqui, do padrão de frames, né? Da transformada é igual, sempre igual. Vamos lá. Então, esse é Fourier. Espetacular, né? Transformada talvez a mais importante de processamento de sinais, né? Talvez não, com certeza é a mais importante. Então, vamos lá. Então, aí vamos passar para uma nova, né? Uma nova não, uma abordagem diferente, né? Que é a transformada de wavelet, de tempo contínuo. WT, né? Então, a transformada de Fourier e a short time Fourier transformer, elas usam um tipo de onda, que é a sinc, né? Então, a onda quadrada, o pulso quadrado, e a transformada dela que é a sinc. Então, você podia dizer que a sinc é a função que analisa no tempo e na frequência, né? Ok. Então,
A transformada de wavelet é uma generalização. Então, se no caso da Fourier você usa sync, né, como o padrão, na wavelet você escolhe outras. Qual que é o segredo? Né? É esse daqui. Você tem que achar uma onda, uma wavelet, né? Que a wavelet surgiu do francês, né? Ondelet, né? Perna ondulada seria, né? Acho que é isso. Perna ondulada. O wavelet seria isso, né? Seria pernada, né? Pernada wave, né? Com energia finita. Então, a casinha, né? Se fosse uma sync, né? Seria aquela, né? Formato dela, né? Então, podia ser a sync também. Só que se você usar sync na wavelet, ela vira uma Fourier, né? Então, tem que ser funções que integradas, né? No menos infinito mais infinito, de energia finita. Esse é o restrição da wavelet, né? Função de análise. O sinal a ser analisado é multiplicado por uma função wavelet, que é essa daí que você escolhe, genérica, né? A transformada é calculada para cada segmento. A largura da resolução de análise muda com cada componente espectral. Então, você pode variar. Não é que... você pode variar. Esse é o segredo. Então, vamos lá. Como é que é a CWT? A transformada wavelet, né? Contínua. Então, média zero, certo? Limitada e média zero. Então, possibilita, não possui, tá? Tem um erro de typo aqui, né? Análise de sinais transitórios. Utiliza a combinação de wavelets, a gente chama isso de função base, né? Para analisar funções arbitrárias. Essa é a psi de t, né? Certo? A wavelet mãe, né? Essa daqui, ou tanto faz, são cópias delas, né? Então, escalamento e translação. Então, escalamento é esse aqui, ó. Então, quando eu tenho aqui uma escala, né? Um fator de escala, esse 1 sobre raiz de A, e ele aparece também no argumento da função, tá? Tem que entrar no argumento e entra na escala aqui de fora, tá? E tem um argumento de translação, que é o B. O Bzinho tá aqui, ó, tá? Então, a gente chama de psi, a psi é originária, não tem nada de A e B, né? E a psi com os dois parâmetros, escala e translação, ela é o psi de AB de T. A escala aparece aqui e a translação aparece aqui no argumento, no caso aqui temporal, certo? Então, a gente chama de psi mãe e a psi AB é a wavelet mãe e a wavelet filha, tá bom? A relação entre elas está aqui, né? Vamos lá. Pelo produto interno. Então, a Fourier também é assim, né? A Fourier, você faz a função f', né? F, pelo Twiddle factor, né? Onde é que está a Fourier? Aqui, ó, né? Isso é o Twiddle factor, certo? Essa função, o wavelet Fourier, certo ou não? Aqui você vai fazer também. Então, você tem a sua função e tem a sua wavelet aqui, só que a gente não tem o formato dela. Então, essa notação diz que eu estou fazendo o produto interno entre a função filha e a sua função de entrada, né? É a integral, menos infinita mais infinita, da sua função psi, f de t no tempo, né? E você gera o W. W não é frequência, tá? É o wavelet, eu domino o wavelet, né? Então, porque frequência é o Fourier, né? A wavelet não gera frequência, a wavelet gera outro espaço da wavelet, tá? Não tem nome, né? Não tem nome, tá? Algumas classes delas, né, são chamadas de funções de Hilbert, tá? Eu não lembro bem o que é a definição disso, mas algumas das classes de Hilbert são funções de Hilbert, né? Se eu não me engano, quem trabalhou mais nisso foi um tal de Curran, tá? Então, a Hilbert também é uma generalização, uma caso particular das funções de Curran, tá? Vamos lá. Então, reconstrução f' de t. Então, como é que eu obtenho f'? Isso aqui é análise, né? Então, eu fiz o produto interno da f' com a função wavelet, né? Fiz o produto interno e obtive o W. Eu pego a mesma função, tá? Só que integro duas vezes, agora no A e no B, né? Tem o fator de escala duas vezes, então aqui. E tem um coeficiente de ajuste
energia, né? E Fzinho de T é essa integral de volta, tá? Então é bem parecida com a Fourier, né? Tá? Bem parecida. Na verdade, a expressão é a mesma, só o psi que é diferente, tá? Então, o psi está aqui, o W é o coeficiente, né? Os coeficientes, né? É igual, tá igual. E o psi é o mesmo. O mesmo psi o mesmo psi, exatamente, usado na análise, é utilizado na síntese, tá? Ok. CWT. Análise adaptativa do sinal. Perdão, tem alguma diferençazinha. Então, por que apareceu aqui? Não sei por que apareceu aqui a mesma notação, mas tem uma pequena diferençazinha. Né? Acho que, se não me engano, é um sinal. Assim como o Fourier, né? Fourier, a função de análise é menos J ômega T e a função de síntese é mais, né? Ou o contrário, né? Então, análise adaptativa do sinal. O que é isso? É isso daqui, né? Em altas frequências, a janela é estreita e o valor de A deve ser pequeno. Então, altas frequências, né? O A aqui, ó, pequeno, baixa frequência, né? Aqui tem um detalhe aqui. Baixa frequência está aqui, perdão. Baixas frequências estão aqui, então o A é pequeno, né? Tá bom? Quando o A vai aumentando, a frequência vai aumentando, o A é maior, tá? Então esse é o fator escala. Então, o que está acontecendo aqui, né? Você também tem que manter o produto. Também tem que manter o produto constante, né? E é por causa da energia, no fundo. Energia chama energia também, né? Mas isso aqui não chama mais espectro. Aqui não tem mais espectro. Não tem mais espectro. Né? Porque no domínio do tempo tem a coisa da energia. Mas no domínio da frequência, não tem mais frequência, tá? No sentido frequência mesmo, né? É outro domínio. Então, mas nesse domínio aqui do ômega, se fosse comparar com a Fourier, aconteceria isso aqui. Você tem uma resolução aqui para frequência baixa e uma outra resolução bem diferente para frequência alta. Tá vendo? O produto WT, W ômega é o mesmo, né, em todos. Mas eles são diferentes, você vai mudando a resolução, certo? Claramente, esse reticulado, chama reticulado, pessoal, agora que eu lembrei. Esse reticulado na Fourier, apesar de aparecer diferente aqui, né, que aqui está meio retangular e aqui quadrado, e tem que ser igual, tá? Tem que ser tudo quadradinho aqui. Ou tudo retangular. O importante é que seja sempre igual. Reticulado é igual. Esse reticulado aqui no Wavelet, ele é diferente mesmo, tá? Ele é diferente. Né? A resolução vai mudando, tá bom? Por isso chama-se análise de multiresolução, exatamente. Chama análise multiresolução, né? Tá bom? Eu tenho 3 sinais, tá? Um sinal, um sinal aqui, que ele tem uma onda senoidal aqui, baixa frequência, entre 0 e 500 milissegundos, tá? Duração de, sei lá, 300 milissegundos. Aqui tem um sinal que deve durar uns 150 milissegundos, de mais alta frequência. Aqui um sinalzinho de 100 milissegundos, que dura mais alta frequência, tá? E aqui entre pouco antes de um pouquinho depois de 1.4 e um pouquinho antes de 1.75 milissegundos, sinal de muito baixa frequência. Então, olha só como é que fica a wavelet disso, né? Não. Não, esse aqui é o wavelet mesmo, ó. Escala de A, né? Então, ó, aqui a wavelet apareceu de um jeito, né? Aqui, nossa, professor, ele parece a mesma, não é que é a mesma coisa, parece que está disperso, ele faz uma dispersão diferente aqui. Aqui, vou pegar esse caso aqui, né? Então, na borda, a borda é muito alta frequência, né? Então, tá a borda de subida quando a borda de descida do sinal, a frequência é muito alta. Então, olha aqui, ó. Então, esse sinal de alta frequência, ele parece meio aqui, ó, tá? Então, a wavelet aparece na borda aqui de subida acentuada, como se fosse alta frequência, e aqui, de novo, na descida, né? E tem diferença, que a gente aqui não enxerga, mas tem diferença entre os dois. E aqui ele parece mais esburacado, né? Tá vendo? Ele tem uma alta frequência, muito alta frequência nas bordas aqui, então por isso que dá esse efeito aqui de borda, né? Tá? E é isso. Então, esse aqui é só uma representação aqui, né? Da baixa frequência aqui e alta frequência que é esse aqui. Tá? Quanto mais estreito, mais a alta frequência. Então, o A
O A é esse cara aqui, tá? O A é o inverso disso. O A é esse aqui mesmo. O A essa é a largura aqui desse... A gente faz assim, eles fazem assim. Peraí, deixa eu ver. Esse aqui é o B, tá certo? Esse aqui é o B, esse aqui é o B, tá vendo? O A tá aqui. O A tá aqui e o B tá aqui. Perdão. Eu tava confundindo com esse cara aqui. Ok. Bom, então, só para mostrar que 3 sinais, né? O tempo é igual. O domínio A e B é que é diferente, né? O domínio A e B é que é diferente, tá? O domínio A e B é outro tipo de coisa, né? Não é frequência, não é espaço. É o wavelet, né? É o psi de A a B, tá? Porque a função é diferente, né? Tá? E, logicamente, né? Então, tem uma pesquisadora, se não me engano, sueca, né? Ingrid Daubechi, que ela achou várias. Uma propriedade lá achou várias. Então, o pessoal chamou de espaço de Daubechi, porque foi ela que criou, né? Se eu tivesse uma wavelet também, eu botava espaço de Minami, né? Tá? Então, assim, na época até estava pesquisando um pouco isso, mas eu não dei muita bola para esse negócio, né? Mas se você achar uma função, né, que ninguém achou, denominou antes, e servir para alguma coisa, dá o seu nome, né? Tá? Espaço seu aí, tá, né? Ok. Tem alguém com o microfone aberto? Quem está com o microfone aberto? Janelas gaussianas para short transform. Então, normalmente, né, você pode pegar qualquer sinal, qualquer, assim, que é um exemplo dele, mas você pode usar um triangular, pode usar uma perdida de serra, né? Ela não precisa nem ser simétrica, qualquer função, tá? Basta que a energia seja limitada. Então, você pode janelar ela. Então, você tem uma função, pode ser uma senoide, né? O cosseno raised, né? Então, cosseno levantado. Você pode pegar uma função qualquer, que você sabe descrever, e limitada. Não pode explodir, não pode ser uma delta direct, certo? Então, limitada. E faz uma janela gaussiana nela, tá? Porque a gaussiana zera depois de um tempo, né? Energia limitada. Então, se você faz aí a explicação, né? Ponto a ponto das duas, olha lá, funciona. Então, aqui a gente tem exemplos de baixa frequência, aqui, né? Alta frequência, muito, esse aqui é uma normal, perdão, baixa frequência tá esse aqui azul, né? Certo? Uma mediana aqui na verdinha, e uma outra mais alta frequência, uma picuda aqui, certo? Em alta frequência. Então, você pode pegar uma função, mediante o janelamento que você faz, o S, né? Certo? O short, gaussiano, você obter essa função. Tem gente que faz esse truque aqui, né? Para gerar essas opções. Essas coisas aqui, em geral, para onde surgiram sinais biológicos, porque sinais de neurônios, sinais de axiônios, né? Sinais de disparo, transmissão entre neurônios, eles são sinais de muito feios, né? Você chamava de ruidoso antigamente, mas não é ruído. Aqui é o sinal, os neurônios são muito interligados, né? Os axiônios lá, dendritos, se não me engano, né? Dendritos, né? Então, eles recebem muita informação de vários lugares. Então, eles são sinais misturados, a gente fala. Então, eles são muito assimétricos, são todos doidões lá. Então, o pessoal fazia janelas aí, mediante a resolução que quer trabalhar, né? Certo? E vai analisando, vai escolhendo, vai achando a sua função de análise, né? Tá bom? Teve muito artigo, muita aplicação em sinais biológicos, tá? Sinais médicos, né? Então, vamos ver a transformada discreta wavelet. Vantagem sobre a CWT, reduz a complexidade computacional. Ok, então, basicamente é o seguinte, né? Qual que é o mundo analógico é legal para publicar artigo, legal para gerar conhecimento da área, formalismo, para as pessoas terem segurança. No fundo, as matemáticas ajudando o pessoal trabalhando meio com o processo de computação, mas ajudando eles a formalizar. Depois que a computação acha um jeito simplificado de fazer, aí a engenharia vai entrar. Então, numa época entrou muito matemático, com computólogo, né? Matemática aplicada, inclusive, formalizando os primeiros algoritmos. Aí, quando o pessoal da computação e da engenharia, concretamente, teve aquelas coisas
que pode desprezar ou o que pode deixar de lado para funcionar com mais eficiência, aí que entra a engenharia, né? E a engenharia na transformadora discreta é o seguinte: filtro passa baixo e filtro passa alto. Esse é o segredo, né, de tudo, né? De tudo, na verdade. Para coisa rápida, né? Inclusive na Fourier também. É você dividir em frequências de alta frequência, em sistemas de... Sistema não. Subbandas de alta frequência, subbandas de baixa frequência. Essa é a ideia da DWT, né? Produto interno, você tem o A e o B, que eles são parâmetro discreto. Ou seja, não é ponto flutuante, né? Então, você tem lá 2, 1 sobre 2, meio, 0,25, ou então 2, 4, 8, né? E assim por diante. Então, você tem combinação entre eles, certo? Então, o A é assim, pode ser 2, meio, 1 quarto, 1 oitavo, ou 2, 4, 8, né? Tanto para cima quanto para baixo. O M pode ser positivo ou negativo, certo? Então, tanto faz se ele é fração 1 sobre 2 elevado a n, ou 2 elevado a n, m, né? Tanto faz. O M pode ser positivo quanto negativo. E o B, ele é um outro fator múltiplo desse fator anterior, tá? Então, é um composto com o outro, mas são diferentes, né? Porque tem índices diferentes, tá vendo? O B é composto, mas ele é diferente, porque o índice de indexação dele é duplo, né? Tá? O B é a translação e o M... O B, né? O A dá a escala e o B dá o ponto de análise, né? Tá? Esse é o segredo. O A dá a escala, fecha, né? Fecha ou amplia a análise, e o B diz onde vai acontecer a análise, tá? O B é a translação, certo? O shift, né? Tá? Por exemplo, se A0 igual a 2 e B0 igual a 1, a gente tem essa wavelet aí, né? Que aqui, ó, né? 2 elevado a m sobre m sobre 2, 2 elevado a mt menos n, tá? B igual a B0 igual a 1. Simples, é o mais simples que tem, né? Tá bom? Ok. Então, wavelet discreta, né? DWT. Os coeficientes é só usar a mesma fórmula genérica, né, da contínua, só que agora com essa expressão simplificada, né? Parece mais difícil? Não. Quer dizer, parece que tem mais símbolos, né? Mas não. Ele é uma caso particular do caso geral, tá? Então, você pega produto interno e faz ele aqui, tá? Aparece o A0 sobrando aqui como escala, né? E aparece o A0M e o NB0, que tem a ver com a translação, certo? Desculpa. Isso também. Aqui é a parte da translação, né? Aqui é a escala. Já que a escala também está aqui no meio, né? Está aqui no meio. Essa escolha do A aqui, na hora que dividir, ele some, né? Tá bom? Esse coeficiente aqui é porque ele tinha um fator de escala embaixo, né? E aí, daqui ele passou para cima, né? Tá bom? Bom, ok. Reconstrução da Fzinha de T a partir dos coeficientes. Aí só uma somatória simples, né? Então, na análise, é uma integral. E na síntese, ele é somatório. É a vantagem discreta. Você pega os coeficientes, pega a mesma função de análise, psi, né, filha, e faz o somatório, dupla somatória. Tá? O que o A e o B tem a ver com M e N agora. O M é do A e o N é do B, certo? Vamos lá. Então, esse caso aqui, da wavelet discreta, ele fala da decomposição em alta frequência e baixa frequência. Como é que isso é representado? Um banco de filtro. Então, subbanda, duas bandas, né? Todo o sistema de subbanda, né, ele é multibandas, né? Então, a princípio, a engenharia começa sempre com o mais simples dos casos. Qual que é o mais simples? Duas bandas, né? Banda alta e banda baixa. Né? Depois, todas as outras são derivadas dessas aqui, né? Podem ser derivadas, perdão, né? Tem formulações que não são, mas todas as outras podem ser derivadas disso aqui. Essa aqui seria a base de decomposição, né? Então, você tem na análise, então aqui seria, entre aspas, né, o canal, tá? Tudo bem? O canal. Então, esquece aqui o canal. Esse jardim aqui diz que o meu sistema acaba aqui, tá? Então, vamos lá. No meu transmissor,
na minha codificação, eu decomponho em baixa frequência, H0, e alta frequência, H1, tá? Como eu estou codificando em dupla banda, eu tenho que decimar aqui, eu tenho que diminuir a taxa, né? Fazer um downsampling aqui. E esse processo de filtragem e downsampling é chama decimação, né? Tá? Lembrando de PDS, né? Então, por que eu tenho que, se eu tenho dupla banda, eu dividir por 2 a taxa, pessoal? Exatamente, Renan. É por causa da energia, né? Porque na hora que eu divido em 2 bandas, eu tenho dupla informação. Tudo bem? Dá para entender, né? Então, na hora que eu dividi a banda aqui, pessoal, né? Eu tinha fluxo de sinal, a gente fala em PDS, né? Então, se eu tenho dupla banda, 2 caminhos aqui, se eu não dividir por 2 alguma coisa aqui, na hora que eu transmitir, estou transmitindo o dobro da informação. Tá bom? Então, sempre tem que fazer uma equalização, um ajuste, né? Seja de volume, etc. Para, no caso aqui é de amostras, né? Senão eu vou gerar, vou dobrar a quantidade de informação, dobra a energia também, tá? Então, vamos lá. Esse sinal aqui, né? A gente chama de Y0, que é o sinal de baixa frequência, né? Codificado de baixa frequência. Esse daqui a gente chama de Y1, que é o sinal codificado de alta frequência. Então, X de N divide-se em X de N divide-se em Y0, baixa frequência de N, e Y1 de N, sinal de alta frequência, tá? O perfil do filtro de... Não, o shape, né? Perfil. O perfil shape do filtro de baixa frequência é esse aqui. Pode ser esse aqui, tá? Um exemplo aqui, né? E aí, na decodificação, eu tenho que fazer upsampling de 2, né? Filtro de reconstrução de baixa frequência, somo com o sinal de chegada de alta frequência, upsampling de novo nele, então vai faltar amostra aqui de novo, né? Filtro de reconstrução de alta frequência, somo os dois, emparelhados, né? E gera o sinal X chapéu. X chapéu, na reconstrução perfeita, é igual a XN, tá? Então, o critério de reconstrução perfeita é que o X chapéu de N seja igual ao X de N, tá? Ok. Então, na análise, o filtro de baixa frequência está aqui, o shape, né? E o shape do filtro de alta frequência está aqui. E o que evita aliasing, né, que a gente tinha falado do Gabriel, é esse X aqui, que é a energia dos dois somadas, né? Aqui não está bom, né? Aqui não está bom, mas no filtro certo, somando direitinho, shape certo, a soma do H0 com H1 é 1 total, tá? O módulo ao quadrado dos dois dá 1, tá? Soma do módulo ao quadrado dos dois dá 1. Ok? Tudo bem? Isso que evita o aliasing, né? Erro de reconstrução no cruzamento, no crossover, a gente fala, né? Filtro com coeficiente real é filtro causal, tá? Exatamente. Então, isso gera filtros causais, tá? Então, aqui então já é uma solução. A gente verá isso em áudio melhor, né? Ou pelo menos com mais detalhes, né? A gente fala sempre que é melhor, mas às vezes a gente dá mais detalhes, pode ser que fique mais confuso, né? Foi por isso, antigamente, né, a gente dava, quando a gente reformulou o curso, a gente dava áudio primeiro. Mas como ele tem muito detalhe, na hora que chegava na imagem, o pessoal se embaralhava tudo. Então agora a imagem é mais... está com menos detalhe. As pessoas não entendem direito, acho que não dá para entender isso aqui, mas ela não se complica, né? E pelo menos ele consegue fazer as coisas direitinho aí, né? E aí áudio vem mais detalhe, aí em geral o pessoal no áudio se confunde mais, né? Mas paciência, uma hora a gente tem que dar mais detalhe, né? Vamos lá. Então, reconstrução perfeita é o critério X chapéu igual a X, né? Certo? Então, os filtros de análise, de síntese e análise se relacionam assim, é cruzado, tá? O G0 é o menos 1 elevado a N, né? É o antissimétrico do H1. E o G1 é o antissimétrico deslocado do H0, tá? Então, é cruzado, né? Então, esse filtro aqui é combinado com o filtro de reconstrução de baixa, ele faz simetria com o filtro de análise de alta.
O filtro de reconstrução de alta faz simetria com antissimetria com o filtro de reconstrução de análise de baixa, tá? É trocado mesmo, né? Ok, isso aí. Mesma coisa, é o mesmo critério com deslocamento de amostra, né? Então, mesmo critério aqui de cima com deslocamento de amostra embaixo, tá? Okay? Bom, então, um critério de projeto, né? Har fez essa análise. Vamos lá. Compressão por wavelet, né? Então, você tem a sequência original, faz um filtro de baixa, passa um filtro de baixa, passa um filtro de alta, faz a codificação, que tem a ver lá com a... Não, aqui é a norma. A norma, ela emparelha os bits de algum jeito e manda, tá? A gente não vai entrar nos detalhes de como a norma emparelha esses bits aqui. Na reconstrução, você pega o dado, desembaralha os bits, tá? Faz o filtro, né? Esse filtro é casado com esse, né? De alta. O filtro de alta é casado com o de baixo, né? A gente viu no slide anterior. Aqui tem a coisa do upsample, né? Aqui nessa parte aqui tem o downsample, aqui tem o upsample, né? Então aqui a interpolação que a gente fala, né? Então você soma os dois e reconstrói a sequência, tá bom? Esse aqui é o diagrama em blocos, sem entrar no detalhe dos filtros, né? Okay? Aqui está o exemplo do mais simples de todos, que é quem gerou, né? Esse filtro veio antes esta análise aqui, essa modelagem inteira, ela veio antes da wavelet. Então, Har, ele bolou essa decomposição em dupla banda, né? Banda alta e banda baixa, e não se chamava wavelet. Depois você percebeu que o Har era a wavelet mais simples que tem, na verdade, mais universal. A gente chama de wavelet base, né? A gente diz, né? Aí não chama só isso, não. Deixa eu ver como é que lembra. Como é que chama esse negócio? Não é só função base. Canônica, uma função canônica, tá? Então, ela gera outras, né? Porque, pela simplicidade, olha só. Então, no caso da wavelet de Har, né? Que nem era wavelet, tá? Seria uma função de modelagem dupla banda, né? Dual band, né? O G, ele é meio, né? Então, dois amostras meio, né? Certo? Uma depois da outra. E o H, ele é menos meio e meio. Então tá aqui. Então é só isso. Então os respostas impulsivas, né? São essas aqui. O filtro tem essas duas respostas possíveis. Então é meio e meio e menos meio e meio. Então, na baixa frequência, ele é um média móvel, tá? Ok? E pega só as decimadas já, né? E no banda alta, ele faz diferença, tá? Então, um é média móvel e o outro é um diferenciador, né? Então, integrador e diferenciador, certo? Básico, tá? Básico. Com esses coeficientes aqui, meio, menos meio e meio. Então, é só isso mesmo, né? Então, no fundo, a ideia do que o simples é o que funciona e é o que define todos os outros, tá? Se o simples não funcionar, os complexos, não é que o complexo não vai funcionar, mas ele tem muita probabilidade de não funcionar. Então é bom que funcione para o simples, por caso simples, né? Que é o caso desses dois casos aqui. E aí ele vai ajudando a montar todos os outros, né? Tá? Vamos lá. Então, esse aqui é, no caso, unidimensional, certo? Só tem um índice, né? Não tem MN, só tem um índice. Então, como é que a gente faz? A gente faz ele em duas vezes. Lembra que a DCT? Não. Vamos lá, deixa eu perguntar de novo. A DCT tem essa propriedade também, pessoal? O que acontece com a DCT? Por que a gente está falando de separação aqui? A gente não fez laboratório disso? Não fez. Antigamente a gente fazia, tá? A gente só usou no slide. Então, estou repassando a teoria aqui. Que a DCT acontece isso também. Que a imagem é bidimensional, certo? Por que a gente está falando de separação aqui, então? Antigamente no laboratório a gente fazia assim, tá? Mas agora que era MATLAB, agora que é Python, né? É mais enrolado. Eram as coordenadas da matriz? E daí, Caio? Sim, era a coordenada da matriz. Separabilidade. O que significa isso? Não, beleza, separabilidade, o que significa isso? O que significa separabilidade, Renan? Vocês já viram? Acho que eu falei rapidamente, né? Exatamente, Renan, isso mesmo. Então, você primeiro calcula,
Você podia fazer DCT1D nas linhas da matriz, tudo, tem que fazer tudo de uma vez. E depois faz DCT nas colunas da matriz. Aí gerou as duas e aí você vai fazer, você fazia DCT2D aplicando uma vez a DCT1D em todas as linhas, depois uma DCT1D nas colunas, tá? Então era por causa da ortogonalidade da transformada, né? A ortogonalidade permite ela é comutativa, né? A wavelet também. E a coisa da energia, né? Que a energia é preservada. Deixa eu ver, assim, que eu estava falando, é que a gente já viu isso, na verdade, a gente vê isso, né? Quando os pixels são pontinhos, né? São pontinhos. Mas a televisão era formada por linhas. Só que ela decompunha em linhas ímpares e pares, varredura entrelaçada. Mas poderia ser colunas também, tá? Poderia ser colunas, né? Então, mas na televisão a gente não usa colunas, a gente usa linhas, né? Linhas ímpares e linhas pares. Então, mas poderia ser colunas, tá? Essa separabilidade da análise da imagem é o que se usa aqui na transformada também, né? Só que aí em outro domínio. O domínio de Fourier, você via claramente o que era a imagem que estava sendo segmentada. Aqui, então, é a mesma coisa. Tanto é que tá aí como linhas e colunas direitinho, né? Não é da matriz só, é que a imagem é a matriz, quando você pega a imagem matricial, M é a linha e N é a coluna. Então, é isso mesmo. Eu tenho que pegar nos dois âmbitos, né? Então, vamos lá. Como é que é a análise 2D bidimensional, né? Você aplica o filtro H0 passa baixa e H1 passa alto nas linhas da matriz da imagem, que equivale às linhas da imagem, né? Certo? Decima por 2, né? Guardando energia. Então, você faz em todas as linhas, tá? E depois varre o índice N das colunas, tá? Então, o mesmo filtro H0, o mesmo filtro H1 passa alta, passa baixa, só que agora ao longo das colunas, tá bom? E gera, no caso aqui, né? A, DV, DH, DD, tá? Então, a anotação aqui, pessoal, esse D aqui, né? Deixa eu ver o que chama isso mesmo. Ah, já lembrei. Então, esse A aqui, ele vem de aproximação, tá? Então, esse coeficiente, que é o passa baixa duas vezes, né? Então, integral, né? Então, eu integrei duas vezes, tá? Ele chama-se de aproximação. Na DCT, ele chamava de aproximação também, porque é o C0, né? É o valor médio, né? O valor médio é uma aproximação, tá? Então, é o mais importante de todos. Então, aqui também. Esse que é o mais baixa frequência, que é duplamente, tanto na linha quanto na coluna aplicado o mesmo filtro, é o de aproximação, tá? Componente de aproximação. A sequência H0 nas linhas, depois H1 nas colunas, então passa baixa, passa alta, é chamado de D de detalhe, tá? Detailed, né? Detalhe, nuances horizontais, tá? A gente vai ver que é meio borda mesmo. MN. O passa alta linha, passa baixa na coluna, é o chamado de detalhe horizontal, ou nuance borda vertical, tá? E alta, que seria filtro passa baixa, filtro passa alta, seguido na linha, seguido do filtro passa alta na coluna, é chamado de detalhe diagonal, tá? Ou bordas diagonais, tá bom? Então vamos lá. Esse coeficiente chama-se coeficiente de aproximação, detalhe horizontal. Está invertido? Não, é que aqui é detalhe horizontal mesmo. Então, eu não sei bem o que está com esse nome aqui, né? Talvez tenha algum detalhe, algum nome. Talvez não seja detalhe, mas. Bom, já não sei. Então, mas aqui de fato é componente que você vê a imagem na horizontal, aqui vê a imagem na vertical e aqui só a imagem na vertical. Vou dar um exemplo aqui, ó,
tá? Se você pegar um padrão, eu usei essa figura hoje. Então, um padrão desse aqui, que é um azulejo, né? Um azulejo desse jeito aqui, né? Um quadrado, depois um losango e um X, né? Na hora que você passar o wavelet, fica desse jeito aqui, ó. A aproximação é ele menorzinho, né? Diminuído. Metade, então, se a minha imagem original tem 256 por um quadrado m por m, m igual a 256, né? 8 bits. O meu aproximação, ele vai ter 7 bits, tá? Ok? Então, é 128 por 128. Porém, ele é igualzinho. A cor aqui é só um destaque de PowerPoint, tá? Então, mas a princípio não tem mudança de cor, né? Tá? Tudo monocromático aqui. O preto, sim. O preto, ele aparece como perda de energia, né? Branco tem mais energia, preto tem menos energia. Mas o amarelo não aparece, não, tá? Ok. Então, aqui as bordas horizontais aparecem nesse componente, tá? Certo? Aqui eu chamo de DV, né? Não sei se está certo. E as bordas verticais aparecem aqui. Então, passa baixa, passa baixa. Passa baixa, passa alta. Passa alta, passa baixa, que é o detalhe vertical, tá? Que é esse cara aqui, certo? E o detalhe diagonal, né? As diagonais tanto assim quanto assim, tá? Então são essas diagonais aqui, certo? Perfeito, né? Essa imagem é muito boa, né? Renan, professor, isso tem a ver com as imagens terem os contornos das frequências mais baixas? Então, Renan, a componente de aproximação, ela tem esse nome, né? Porque ela guarda uma informação, a wavelet, né? Na verdade, a filtragem banda dupla, né? Quando você filtra duas vezes, quando usa o mesmo filtro, né? Você realça a fundamental. No fundo, se você tem um sinal, pensa em Fourier, tá? Você tem um sinal lá, e qualquer frequência. Na hora que você filtra duas vezes, você realça melhor a fundamental. É o que está acontecendo aí. Então, a aproximação, se fosse analogia com Fourier, seria ter a ver com a fundamental, tá? Só que não esquecer, que a imagem, ela tem um monte de componentes, não é só um pontinho, né? Um monte de pontinho. Então, é como se cada componente, né, cada mini bloco, desse um pedaço de fundamental, e é o que dá lá. Chama de aproximação. Agora, é que esse padrão aqui, ele mostra bem, né, que os nomes estão bons, né, que os nomes estão bem colocados. Então, o figura de azulejo aqui, né. Então, vamos tentar fazer. Esse daqui é de um cara, né, de um professor, indiano aí, tá? Bom, não lembro de onde que era, né, mas, então, a gente pode usar exatamente dele, né. Não pedi licença para ele. O slide eu peguei sim. O slide eu peguei sim. Eu cito depois, tá? Então, mas a conta a gente tem que fazer com nossos dados, né? E vamos lá. Então, aqui, as bordas, né? Ele tira as derivadas de tudo, né? Então aparece a borda. No lugar preto, ele não enxerga direito, mas na borda ele enxerga, tá? Ok? Na mudança do branco com o preto, né? Então, aparecem aqui. Esse vermelho aqui que apareceu é porque a energia é bem mais baixa. A energia que ele está contando é mais esses realçados que seriam mais brancos, tá? Seriam os equipamentos mais brancos. Então, apesar de aparecer aqui as diagonais, né? Ela é com muito menos energia. Tipo assim, 30 dB a menos, tá? 40 dB a menos, né? E aqui, nossa, professor, apareceu as diagonais, sim. Mas também, não chega a ser 40 dB mesmo, mas tipo assim, esses diagonais aqui, que é alta, né? O último filtro lá, ele tem bem menos energia. Sei lá, se esse aqui tem 0 dB, esse aqui está no mínimo, esse aqui dá menos 10 dB, esse aqui está menos 20, tá? As diagonais alta, sempre é menos, porque a energia está na baixa frequência, no fundo é isso. A energia está na baixa frequência. Na hora que você vai aumentando a frequência, o sinal vai perdendo energia, não tem jeito. Só que não é frequência, hein? Desculpa. O filtro é na frequência. Esses filtros aqui, né, são na frequência.
Só que é na frequência de imagem, não é frequência a frequência, é a frequência de imagem, tá? Frequência de imagem, isso aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo, deixa eu ver se eu coloco a minha camisa aqui para vocês verem. Camisa do Coringão aqui e tal, né? Ganhou, né? Tem que ir para valorizar. Então, aqui, vocês, acho que vocês não estão vendo, né? Mas aparece uma lista, né? E aparece uma lista menor, né? Branco, preto, né? Certo? E uma listinha preta no meio, né? Certo? Não? Então, esta frequência aqui é menor do que... Então, esta frequência aqui, do branco e preto e cinza, é baixa frequência. Esta frequência aqui dentro, né? Um pretinho dentro do cinza é mais alta frequência. A frequência de imagem, tá? A wavelet lê frequência de imagem. Não é frequência, né? Não é frequência como a gente conhece. Não tem tempo na jogada, né? Ok? Então, a transformada de Haar, essa aqui é Haar. Tudo isso aqui é análise de Haar, tá? É importante analisar o Haar, porque o Haar, primeiro, ele é muito próximo da engenharia. Na verdade, ele surgiu na engenharia, não surgiu na computação, não surgiu em nenhum outro lugar, surgiu na engenharia. Depois descobriram que a transformada de Haar, ou análise de Haar, modelagem de Haar, era uma wavelet. Então, logicamente, deram o nome de wavelet de Haar. Mas aquela menina da DBX, né? Eu acho que é DBX 2, ou DBX, acho que é DBX 2 ou 5, é a própria Haar, tá? Ela, na hora que ela formulou as coisas, ela descobriu que a Haar estava no meio da... Quer dizer, ela conseguia englobar a Haar, tá? Mas, logicamente, ela não vai pegar o nome dela, porque alguém já descobriu antes, né? Se não me engano, é DBX, algum ímpar, né? Acho que é 5 ou 3, né? É Haar, tá? Vamos lá. Então, quando eu tenho, né, uma imagem, né, eu dividi a imagem nesses bloquinhos aqui, né, em 4. Tá? Aqui sei lá, 4, né, por 4, aqui seria 1 por 1, tá bom? Segmento de imagem, né? Bloco de imagem. Então, este bloquinho aqui, que está na análise, a primeira por linha, né? Ele pega a soma desses dois próximos e aqui também. Então, ó, aqui e aqui. Então, aqui, nesse primeiro, soma-se esse com esse e fica aqui. Soma-se esse com esse e fica aqui. Tá? O filtro passa na parte baixa, né? Passa baixa. Na parte passa alta, pega esses dois aqui, A menos B, e põe aqui. Pega esses dois aqui, C menos D, e põe aqui. Na parte alta. Tudo bem? Aí eu faço isso para toda a matriz, os 16 pontos da matriz, né? E gera o novo, né? Padrão aqui, passa baixa, passa alta. Tudo aqui, tudo desse jeito aqui. Mas nas linhas, né? Certo? Aí eu teria que fazer a mesma coisa nas colunas, tá? Depois que eu passei na linha, né? Ele vai gerar esse A e B não é o mesmo, seria uma linha B'. Este ABC aqui D virou esse aqui, né? Aí este cara aqui é depois de ter passado para cá, então seria uma linha B', já é outros coeficientes, hein? Tá? Mas agora eu tô fazendo na coluna, tá? Então a coluna AB, né? Passa, eu tô fazendo agora na coluna, né? Então este AB da coluna aparece aqui, este AB, este CD, perdão, né? Aparece aqui. Este AB na parte alta aparece aqui. E esse CD, A menos B aqui e C menos D aqui. Então vamos lá, né? Aqui aparecia no baixa frequência, né? Tudo baixo, tudo integral, tudo diferencial, certo? Aqui já misturou, porque é baixa, certo ou não? Então, esse cara aqui ficou aqui, A mais B ficou aqui. Este cara aqui ficou aqui, baixa alta já, tá? Este aqui é o, perdão, alta baixa. Esse aqui é o baixa alta, então A menos B fica aqui. E aqui fica o alta, C menos D. Para todas as colunas. Todas as colunas. Então, aí essa matriz gera a matriz transformada, né? LH, tá? Essa aqui, LH. Ela, depois que passa de novo pelos filtros das colunas, ela fica LL, baixa, LH, baixa, alta, HL, alta, baixa, e HH, alta, tá? Então, veja bem, esse nome aqui aparece nesse conjunto aqui de 4, tá? Este HL aparece nesse conjunto de 4.
Esse aqui aparece junto aqui. Essa matriz transformada, o primeiro nível, né? Então, passou 2 vezes, gerou um nível de wavelet. Tá aqui. Então, a saída de um nível de wavelet é uma componente aqui de aproximação baixa-baixa, baixa-alta, alta-baixa, alta-alta, né? Aí, no segundo nível, esses 3 aqui continuam, né? Porque eu só posso codificar de novo quem não perdeu informação. Quem é que não perdeu informação, pessoal? No nível original da imagem para o nível codificado da imagem, né? Só quem é que não perde informação, pessoal? Muda a resolução, mas não perde a informação. Olha aqui. Muda a resolução, mas não perde a informação. Quem é que não perde informação, pessoal? Muda a resolução. Exatamente, Renan. Todos estão entendendo ou só o Renan que está entendendo, pessoal? Ou só o Renan está escrito? Só o Renan está aí, o resto é tudo fake, é? Quantos que estão aqui? Vocês estão entendendo, pessoal? Tá entendendo? Yeah, ok. No fundo, só quem tem toda a imagem é que pode ser passado a outro nível, tá? Seria uma explicação mais simplória, né? Então, esta imagem, ela apareceu com resolução menor aqui. As outras componentes, ela não tem a imagem toda. Ela tem detalhes da imagem, mas não tem a imagem inteira, tá? Então, só para mim passar o wavelet de novo, tem que ter a imagem toda. Uma outra resolução, menor, mas ela inteira. Dá para entender? Então, tudo bem? Uma vez geradas as wavelets, eu só posso passar o wavelet nesta componente aqui, LL. Porque ela continua tendo, eu só posso... eu vou dizer para vocês que a parte de wavelet, a gente não aplicava direto a imagem na prova, porque é muito osso, né? Muito trabalhoso. A cosseno, ela é trabalhosa, mas é cosseno e seno, então é simples, né? Na verdade, é só cosseno. Cosseno de 3, né? 3 ômega, 5 ômega, então é fácil fazer conta na calculadora. A wavelet é osso, você tem que fazer conta na raça. Agora, que pode fazer no computador, talvez a gente coloque na prova, né? Analítica, botar alguma coisa de wave de imagem, vocês fazerem conta. A gente fazer uma prova mais analítica, uma matrizinha básica, não codificava a imagem, mas dava ideia, dava para fazer a parte da wavelet. Tá? Então, porque não dava para fazer. Na hora que você vai fazer a conta na mão, é muito trabalho, né? Muito trabalho. Porque não é formalmente seno e cosseno, né? Tá? E nem hiperbole, não sei o que, tá? É diferente, né? Vamos lá. Quando eu tenho segundo nível, eu só aplico nesse nível, na componente de aproximação. E aí, esta componente, ela é dividida em 4 de novo, que é aproximação segundo nível, baixa, alta, segundo nível, alta, baixa, segundo nível, alta, alta, segundo nível. Se eu aplicar de novo, só no LL2 aqui. Então, aparecem... Aqui eu aumentei, né? O Celso aumentou. Só para mostrar, porque é a mesma imagem, né? Não é que aumentou a energia nem nada, só para dividir esse quadradinho em mais 4, tá? Então, tudo bem? Então, aqui não aumentou a energia nada, nem aqui, é só uma ilustração, né? Então, eu pego este segundo nível aqui e vou dividir, e vou analisar em 4 de novo. Então, este LL2 vira L aproximação 3, baixa, baixa 3, baixa, alta 3, alta, baixa 3, alta, alta 3. Se fosse 4 níveis, eu dividiria esse aqui no 4, tá? Tudo bem? Vamos ver um exemplo aqui? Até que isso aqui podia cair na prova, né? Vamos lá. Acho que não, né? Vamos lá. Então, a imagem original tem esses pixels aqui, tá? Certo? Intensidade de preto, né? De branco. Preto e branco, por exemplo.
E aí a primeira separação, lembrar, você faz a soma e põe aqui. Faz a soma e põe aqui. Vai fazendo essa conta aí direto, né? Tá? E aqui as diferenças, tá? Diferença desse menos esse. Põe aqui. Esse daqui. Ah, esse menos esse. Tá também, ó. Este 30 menos 20 põe aqui. E esse aqui é 20 menos 15. Põe aqui, tá? Ok? E vai fazendo. Fazendo a primeira separação horizontal gera toda essa matriz aqui. Aí nas colunas aparece, né? Esse mais esse vem para cá, 68. Esse mais esse vem para cá, 103. E assim por diante, tá? E aqui a subtração, né? Exatamente. 5 menos... 1 menos 5 também é aqui. Menos 4, né? Toda a horizontal está aqui. Toda a vertical está aqui. Ah, esse aqui é o resultado final, já, exatamente. E aqui, o segundo... Depois que fez este nesse aqui, exatamente, gera esse aqui, tá? Esse aqui é o resultado final da DBT. Então, este 3 quinto. Esses 4 aqui, ó, tá? Esses 4 componentes de matriz, matriz 4, 2 por 2, ela é a aproximação de todo esse negócio aqui, tá? Então, tudo bem? Eu tenho uma imagem de 4 por 4 e a aproximação dela aparece aqui, ó, 2 por 2. Tá? Essa aqui é a componente 2 por 2, tá? É a aproximação. Então, toda esta imagem aqui, esse bloco de imagem 4 por 4, ele é representado aproximadamente com outra resolução menor, né? Metade da resolução, na verdade, né? Metade por metade. Se eu tenho aqui 4 por 4, aqui eu tenho 2 por 2, essa aqui é a aproximação desse negócio aqui, tá? Vamos ver com a Lena aqui? Olha aqui. Tem a imagem original e tem os meus 4 quadrantes aqui. Então, olha só, a imagem original da Lena e olha a aproximação da menina aqui, tá bom? Então, aqui eu tenho a baixa alta, aqui eu tenho alta baixa, detalhes horizontais, detalhes verticais, não, detalhes horizontais, detalhes verticais, perdão. E, tá invertido. Agora que eu percebi que tá invertido esse... Por isso que eu estava estranhando, né? Normalmente, pessoal, este componente aqui aparece aqui, normalmente, tá? Assim, nos slides normais aí, nos cursos que a gente dá, né? Normalmente, aparece LH aqui e HL aqui, mas tudo bem. Então, eu explico para vocês. Vamos lá. E HH. Vamos analisar. Então, agora, pessoal, esquecendo os detalhes numéricos aqui, né? Vamos fazer analisar. Então, a aproximação é clara, que a imagem original aparece com resolução metade, né? Tá? 512 por 512 para 256 por 256, tudo bem? Certo? Por que ela chama detalhes horizontais? Vamos ver aqui, pessoal. Pega a boca da Lena, tá vendo a boca? Os olhos da Lena, né? Então, os olhos da Lena, as sobrancelhas, tudo que é horizontal, aparece aqui. A boca da Lena aparece aqui, tá? O nariz não apareceu, porque o nariz dela é meio vertical. Então, aqui, ó, tá vendo? Vertical, aparece aqui, ó. Tá bom? Professor, e, ó, aqui, né? Aqui, um detalhe vertical, né? Tudo bem? Essa cortina, não sei se é uma trave, né? Talvez, aparece aqui. Então, a trave aqui, a trave aqui, né? Acho que é acho que uma trave, como é que chama? Uma viga, né? Uma viga, né? Um poste aqui, ó. Aparece o poste aqui, aparece o poste aqui. Então, os detalhes verticais aparecem aqui, né? As coisas que são mais na vertical, ó, aparece aqui, tá bom? As coisas, ó, aqui, ó, essas listas aqui, essas listas da imagem, aqui, mas aqui no detalhe horizontal ela apareceu, tá? E no detalhe vertical, com menos energia, cuidado. Alta, sempre é a menor energia de todo. Então, tudo que é linhas verticais, sejam elas aqui, nossa, mas aparece como definição boa aqui, sim, porque a energia é maior, né? A energia é maior nesses casos aqui, mas o detalhe ainda ele não é perdido aqui, tá? Então, tem detalhes aqui, ó. Aqui, por exemplo, esse detalhe eu perdi, né? Tá bom? Aqui. E aqui ele aparece tanto essa borda aqui quanto essa borda aqui. Ó, aqui, ó, o ombro da Lena. Apesar de aparecer aqui, este detalhezinho, aqui no detalhe vertical, ele meio que some, né? Tem só um contraste. E aqui ele aparece claramente, tá?
Quem trabalhar com borda sabe o que eu estou falando. Então, às vezes, a energia é muito diferente. Tipo assim, aqui tem muita energia, né? Mas a borda que vale, aqui não tem, aqui eu não consigo detectar a borda. Aqui aparece a borda certinho, tá? Mas tá com menos energia, ok. No geral. Mas a borda aparece aqui. O algoritmo de borda vai pegar esse aqui e não pega aqui, né? Que interessante. Ele pegaria algumas bordas aqui salientes, mas esta borda aqui, por exemplo, aqui ele não pegaria. Aqui ele pegaria, mas aqui não pegaria, tá? Pegaria aqui. Então, os detalhes verticais, eles estão aqui mesmo. Verticais não, diagonais, né? Detalhes diagonais, eles estão claramente aqui nesta imagem aqui. Então, aproximação, detalhes verticais, detalhes horizontais. Olha os olhos da Lena, né? Os olhos e a boca, né? Tá? Os lábios, né? E detalhes diagonais. Tá bom? Outro nível aqui, ó. Ó, nível 2, né? Mesma coisa, né? Quanto mais analisando você vai, mais energia você vai perdendo, lógico. Mas mais claro ficam os detalhes que ele está preservando, tá? Então, olha só. Aqui é o nível 2, né? A aproximação continua, né? Mas olha aqui, né? Olha aqui claramente nos detalhes horizontais, a boca, né? Os olhos. E aqui já sumiu, né? Aqui já desapareceu, tá? E aqui ainda continua o ombrinho da Lena, né? Tá bom? No terceiro nível, né? Ó a aproximação aqui, né? Certo? E ainda continua os olhos da menina, né? Os ombros da menina. Os bastões aqui, as traves, né? Tá bom? Ok? Bom. Vamos ver o RAR no formato equalizado. Equalizado não, como chama? Com a energia certa, tá? Então, porque, na verdade, é a mesma coisa. É que esse aqui, por que a gente colocava esse slide aqui, pessoal? Porque esse aqui cai na prova, tá? Então, vai por mim. Então, esse aqui, eu não fiz a prova ainda, mas pode ser bem parecido com isso aqui, tá? Esse aqui, inclusive, eu falava no dia, ó, pessoal, esse aqui é bem parecido com o da prova, né? Então, porque para não aparecer 1 sobre RAS 2, já aparece aqui o RAS 2 sobre 2, né? Racionalizado. Então, é o mesmo modelagem anterior, só que agora com os valores já como a gente usa, né? Então, você tem o filtro, o RAR tá aqui, né? Soma, né? Tá? Os dois de análise são de soma, né? E os de, perdão, o passa baixa é de soma, o de esse aqui tá errado, né? Aqui é G1, pessoal. Tá vendo aqui, ó? Aqui é G1, hein? Aqui tá errado, né? Esse slide tá errado. Cara, isso aqui a gente foi copiado do livro, então os livros estão errados. Então vamos lá. O H, passa baixa, né? Passa baixa de análise é integrador. Passa alta de análise, ele é um diferenciador, né? Então, passa baixa de reconstrução integrador, passa alta, aqui G1, tá? De reconstrução, né? Que é esse cara aqui, né? Ele é um diferenciador com sinal trocado, tá? Na verdade, né? O G0 também é trocado, mas como os dois são iguais, você troca um pelo outro, dá na mesma, né? Tudo bem? Aqui não, aqui no H1 aparece o G1, parece eles invertem, né? Ele faz um X aqui, tá? Ok? Então, é o mesmo slide, mesmo análise genérico, mas agora com o wavelet de RAR, tá? Vamos lá. O que é a chamada rápida de RAR? Vamos lá. Por que chama de chamada rápida de RAR mesmo, pessoal? Por causa desses caras aqui que são, esses coeficientes são os mesmos, tá vendo? Esses coeficientes são os mesmos. Então, você usa a mesma funçãozinha lá sempre, né? Depois que ela fica rápida, tá? Só muda o sinal dela. No ganho mesmo, o sinal é que muda, né? Uma fase que muda, né? Então, a gente chama de psi, né? Função psi, que é a integradora, né? Tá? E função φ, que é a diferenciadora, né? Exato. Então, eu tenho uma função... Tudo bem. É que normalmente, pessoal, a nomenclatura é ao contrário, tá? Normalmente, a nomenclatura, se ele é passa baixa e... Si é passa alta e φ é passa baixa, normalmente, né? Mas tudo bem. Aqui tá
esse aqui é o livro do Woods, né? Tá usando ao contrário. Então, vamos lá. Eu pego a componente de aproximação, tá? Então, veja bem, eu só posso analisar de novo aquilo que é aproximação, não é? Tudo bem? Eu não posso analisar de novo aquilo que tem componente perdida, né? O detalhe, né? Então, eu pego a componente passa baixa, tá bom? Anterior, né? O wavelet 1, certo? Final aproximação. Passo ela, por isso que eu falo que deve estar ao contrário. Me parece que está ao contrário. Então, passo um passa baixa nela, né? E gero o baixa baixa, certo? Então, de novo, né? E aí, passo passa alta. Acho aqui, mas é um estranho aqui, viu? Tá bom. Não estou entendendo muita anotação aqui. Mas aqui é o passa baixa, esse aqui é o passa alta. O passa alta, né? Linha. Aí a coluna, né? Passa baixa, passa alta. E aí esse cara aqui, ele vira aproximação. Esse cara aqui vira detalhe, esse aqui é o detalhe. Tá faltando. Deixa eu ver se o slide melhora. Não, tá certo. Aqui é o exemplo exatamente o que a gente dava na prova, tá? Então, aqui, ó. Então, esse aqui é o genérico, né? Tá bom? Esse aqui é o exemplo que cai na prova. Então, o que a gente faz aqui? Né? Isso aqui dá para fazer na prova, né? Então, se tivesse lousa, eu não preparei isso daqui. Mas na lousa a gente fazia na sala de aula, convolução por convolução, tá? Porque como você tem essas respostas impulsivas aqui, certo? Você vai convoluindo, né? Tá bom? Então, pessoal, aqui eu prometo, acho que vamos bolar uma aula de exercício, a gente vai fazer essas convoluções aí, né? Porque é o que caia na prova, né? Então, aqui na lousa eu fazia isso na mão, né? Aqui eu não preparei minha lousa digital para fazer isso com vocês. Né? Mas basicamente é assim, né? Então, eu vou explicar o processo. Vamos lá. Você pega a sequência que você quer filtrar, né? Tá bom? Então, a sequência minha é 1, 4, menos 3, 0. Então, é uma só na linha 2, coluna N, tá? Então, a função de N. Então, eu estou variando nas colunas, tá bom? Ok? Então, e essa sequência das colunas é 1, na coluna 0, 1, 2, 3, não, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Estou mexendo só na coluna, na linha 2, tá? Linha 2, né? Mexendo só todas as colunas. Então, 1, 4, menos 3, 0. Vamos lá. Então, eu estou fazendo isso daqui nessa sequência de dados, né? De pixels na coluna. E aí eu faço a convolução com esse filtro. Esse filtro aqui é o mesmo que lá, tá? Esse filtro aqui, né? Tá bom? Aqui para mostrar fica feio você falar um sinal irracional, né? Tá? Então aqui está racionalizado, né? Denominador racional, né? Então, irracional. Então aqui ele usou o denominador irracional mesmo na boa. Né? Então vamos lá. Passa alta. Ah, olha só, eu estava certo nisso. Esse cara aqui é o passa alta, tá vendo? Esse aqui é o passa alta. Então vamos lá. Então passa baixa, baixa está aqui. Ah, tá certo. Vamos lá. Então eu passo essa sequência aqui por esse filtro, tá? Essa é a resposta impulsiva. Faço a convolução dos dois, aparece na saída todas essas sequências aqui, 4 entradas, 4 saídas, né? E aí eu faço a decimação por 2. Então eu pego tira um, pega o segundo, né? Então, pega o segundo, elimina um, pega o terceiro. Então, esses 4 pixels viram só 2. Peguei o segundo e o quarto, né? De novo, eu peguei essa sequência, convoluí com este filtro passa baixa aqui, e gerou essa sequência aqui. De novo, desprezo 1, né? Ah, não, aqui, exatamente. Eu desprezo 1 e pego o segundo, né? Então, ó,
Desprezei o primeiro, peguei o segundo. Desprezei o terceiro, peguei o quarto. Decimação, né? Por 2, tá bom? Este vetor agora de dimensão metade, né? Que tinha 4, dimensão 2 agora, faça convolução com o alta, né? Certo? Então, esse alta, exatamente. Passa alta de novo, perdão. Pego esse daqui e vai me gerar 2. Né? Por que gerou 3 aqui? Ele desprezou um anterior. Não, tudo bem. Não sei por que gerou 3, tá? Porque esse aqui gera 2 só, tá? Então, este cara aqui gera 2. Como eu desprezo o primeiro, pego o segundo, então eu só pego o segundo. Porque se eu tenho o sinal de 2, só vou pegar 1, né? Não vou pegar a terceira porque não tem, né? É fictício. Então, pego o segundo. Então, a saída desse filtro passa alta é só 4. Tá? A saída desse filtro passa alta aqui é menos raiz de 3 sobre 2, é esse aqui, né? Certo? Vamos passar este mesmo sinal por esse filtro passa baixo aqui. Então, convolui e espera o primeiro, chega no segundo aqui. Então, a saída é essa aqui. E a leitura é assim, pessoal. A leitura é daqui para cá, tá? Então, a leitura pega a aproximação primeiro. 1, 4, menos 3 raiz de 2, menos 3 raiz de 2. Então, esse sinal aqui, 1, 4, menos 3, 0, ele foi filtrado na aproximação primeira, né? Fica na nível 1, fica 1, 4, menos 3 raiz de 2, menos 3 raiz de 2, tá? Então, a leitura nessa ordem aqui. Porque a aproximação é o primeiro. Ok. Na síntese é o contrário. Então, na prova a gente fazia assim, tá? A gente dava, na prova, a gente dava um exemplo de análise, pedia para vocês fazerem a síntese. Era assim que a gente fazia, tá? Que é o mesmo processo ao contrário, certo? Tá bom? Aqui é um exemplo aqui é o exemplo da síntese. Então, vamos lá. Como é que é a aula, né? Então, 1, 4, menos 3, 2, eu pego esse sinal aqui, 1, 4, menos 3, e vou aplicando os filtros de síntese, tá? Então, faço esse sinal convoluído com esse aqui, dobra, né? E pego os dois, este e este, tá? Aqui perdão. Eu tenho que gerar 0. Na hora que eu gero 0, tem 1, gerei 0. 4, gerou 0. Porque eu tenho que fazer upsampling, né? Tá? Aí eu posso fazer a convolução desse com esse. E aí tem a saída aqui, né? Tá bom? E aí, esse sinal eu componho, né? Ó, este aqui mais esse daqui, tá? 4 raiz de 2, 5 raiz de 2 vira menos 4 com 1 raiz de 2 dá menos 3, certo? E o 0 sumiu. Aí, de novo, dobrou. Então, no meio das amostras, põe o 0. Né? Igualzinho aqui em cima, né? Aqui só tem a upsampling, né? Gera zeros. Faz a convolução. Eu tenho 4 aqui, 2 aqui, vai gerar 4 aqui, tá? E aqui, 2 aqui, convolui com esse aqui, gera 4 também. Aí eu somo ele alinhado por alinhado, né? Então, menos 1,5, 2,5 dá 1. 1,5 com 2,5 dá 4. Menos 1,5 com menos 1,5 dá menos 3. 1,5 com menos 1,5 dá 0. Então, esse sinal reconstruído, 1, 4, menos 3 e 0, deve ser o anterior. 1, 4, menos 3 e 0. Então, no fundo é isso. Na prova, né? Entrou, tinha que sair. Vocês têm que mostrar passo a passo como é que isso está certo, né? Tá bom? Essa era a questão da prova, né? Tá bom? Análise de filtros. Assim, a gente só fez, né? A gente só fez aqui a gente só fez na coluna, tá? O linha, né? Agora eu faço. Agora eu ajunto naquele. No caso lá, eu fiz nas linhas e agora eu fiz. Não. Eu fiz. Aqui eu fiz ao contrário, né? Exatamente. Aqui eu fiz na linha. Aqui eu fiz tudo na coluna. E agora tá fazendo nas linhas, pessoal, tá? E aí vai me gerar o linha coluna. Então, pessoal, essa parte a gente não. Por isso que eu falo que fazer na mão, o Revit é muito osso.
Porque muita conta, muita possibilidade de erro, né? Uma questão aqui demorava 1h10, né? Tá? Então, a gente bola questões aí que demoram no máximo 4 questões, né? 20 minutos cada uma, né? Tá? 15, 20 minutos, certo? Uma questão que demora 1h30 não dá, né? Tá? Tudo bem? Então, a análise 2D tem que fazer a mesma coisa agora nas linhas. Se eu fiz nas colunas, agora tem que fazer nas linhas, né? Tudo bem? Decomposição 2D por transformada rápida. É a RAR, né? Então, é a mesma coisa, né? Só que eu faço 2 vezes, certo? Eu aplico esses bancos aqui 2 vezes, tá? Tudo bem? Síntese, de novo, né? Então aqui, né? Eu aplico o mesmo banco 2 vezes e aplico o mesmo banco 2 vezes na síntese, né? Certo? Então, por que está colocado esse slide? Porque o caso genérico de uma wavelet tem que ser aplicado no caso concreto específico da RAR, né? Tá? Que é o que a gente no curso a gente usa. A norma é o que se usa? Sim, várias câmeras, várias filmadoras usam a RAR também, né? Como eu falei, existem outras wavelets que nem tem nome específico, assim, conhecido pelo menos, que são utilizadas para sinais sismológicos, geológicos, sinais de análise de petróleo, de gases, sinais espaciais, né? Ruído cósmico, sinais biológicos, imagens médicas, tomografias, tá? Então, tudo bem? Agora, a gente no curso, a gente só usa o RAR porque a gente não tem aplicação específica, né? Então, mas aqui o RAR, logicamente, o jeito de fazer é a mesma coisa do que o jeito genérico, né? Tá bom? Então, aqui está a DWT, né, com o algoritmo que a gente conhece, com a FAST, Wavelet Transform, é com a RAR, tá? A FAST Wavelet Transform só com RAR, tá? Aqui o filtro passa baixa e passa alta, né? Então, a DWT FAST ou não, né? É o que... Ou seja, qualquer wavelet, né? Você já coloca no computador lá, né? Em geral, quando você tem um dispositivo, você não dá para usar uma coisa que não é fast, né? Porque consome energia. Mesmo que a complexibilidade seja resolvida em chip, né? Dá para se fazer, você bota várias unidades de conta lá, e elas fazem os filtros, mas gasta muita energia. Então, ninguém faz, ninguém tem feito, a não ser quando é isso, imagem métrica, cósmica, sismológica, que não é embedded, que não é uma coisa que, né, que está lá pegando, consumindo bateria em tempo real, né? Uma coisa mais processamento batch, né? Você pode usar outras funções de análise. Mas toda vez que você usa coisa que, né, está no aparelho, no espaço, depende de bateria, ou baixa energia, né? Ou mesmo no carro também, né? Baixa energia, pilha, você tem que, ou bateria de carro mesmo, né? Você tem que, o pessoal usa a Fast, DWT Fast, tá? Então, genericamente é isso, né? Certo? Características dessa DWT, vamos lá, estamos acabando. É o último slide. É aplicada independentemente e descorrelaciona a imagem, preservando a correlação espacial. O que significa isso, né? Que você vai diminuindo a resolução e a informação, logicamente, se você quer ter o detalhe do detalhe, você tem que compor tudo. Porque o detalhe é o detalhe, é o próprio detalhe, né? Então, deixa eu ver se eu explico melhor isso. Às vezes, um pequeno aspecto, né? Câncer, né? Câncer. Então, um pequeno aspecto é muito importante, porque, nossa, mas aquele detalhezinho que ninguém está vendo. Sim, porque ninguém está vendo que é o perigo, né? Certo? Tudo bem? Então, para algum sismológico, né? Nossa, mas uma coisa, um sinalzinho de nada, sim, mas é lá que está o tremor, né? Tá? Então, o detalhe, para algumas aplicações é muito importante, né? Okay? Então, o DWT1D, filtro passa baixo, mas filtro passa alto, é o que eu falei, né?
divide uma linha de pixels em duas subbandas, ou uma coluna de pixels, pode ser uma fileira, né? Fileira, seja linha ou coluna, tá? Cada banda contém metade do tamanho original, downsampler, né? A aplicação dos filtros gera 4 imagens, tá? Sempre gera 4 imagens, com metade da resolução de cada uma, né? Da original. Subbandas. Subbanda LL é a mais importante, porque é a original, com menor resolução, tá bom? E os detalhes embutidos estão nas outras componentes. Você não perde a coisa, não perde. Bandas horizontais, certo? Então, a borda, né? Ou a quantidade de detalhes é definida no nível da wavelet. Vou dar o seguinte exemplo, né, pessoal? Então, a codificação wavelet básica seria como, né? Como é que você faria a codificação wavelet básica? Você quer codificar 1/4, dispersar 2/4, você manda só aqui, né? Você manda só essa imagem aqui. Essa aqui você perde, expressa. Porque essa aqui contém essencialmente, né? É 1/4, né? Tá? Então você tem 75% de compressão. Quer 1/4 de 1/4 de 1/4, né? Manda essa daqui. Quer 1/4 de 1/16, manda essa daqui. Certo? Então você vai. A compressão é sempre 75% de cada componente, né? Perde detalhe. Os detalhes ficam aqui. Se é uma questão de compressão, beleza. Se é uma questão que você precisa ter o detalhe, não tem problema. Você codifica, depois recompõe no que você quiser, né? Ah, eu quero detalhe na horizontal, eu quero detalhe na frente, eu quero detalhe na diagonal. Beleza, análise tomográfica, né? Ok? Não sei se ficou claro. Ou seja, a wavelet, ela já tem codificação inserida nela, já tem codificação inserida nela. Sempre comprime 25%. Sempre. A wavelet é RAR, né? Tá? A DWT sempre comprime 75%. Sempre. É o padrão dela, né? Porque ela gera aproximação que tem 25%. Certo? Tá bom. Então, o Sr. Celso usou um capítulo que ele está fazendo, né? A gente tem acho que eu até tenho esse texto também, tá? Esse livro aqui de introdução wavelets, né? O Woods, os exercícios da prova, eu tirei do Woods, tá? Depois, detalhes de implementação no JPEG 2000, que é o que alguma coisa comentou aí, né? Tá bom? Então, eu fiquei na dúvida de deixar exercício, porque eu falei assim, puxa, eu acho que isso aqui tá um pouco... Vocês não têm experiência, né? Tá? Então, porque Fourier, quer queira ou quer não, a gente já trabalhou em outro momento, né? Então, eu não quis deixar exercício sem fazer o laboratório. Então, no laboratório, eu prometo que aí na aula seguinte, e depois que vocês fizerem o laboratório, acho que fica mais claro, né? Tá? Então, aí eu deixo algum exercíciozinho para vocês treinarem para a prova. Tá bom? Para treinar, não. Provavelmente a prova também vai ter alguma componente de wavelet. E é o que eu falei, você dá uma sequência, você vai fazendo o RAR delas, né? Ou seja, análise ou síntese, né? Mas eu fiquei na dúvida de deixar exercício antes, sem a gente fazer nada, porque convolução vocês já fizeram, mas em banco de filtros acho que não fizeram, né? Tá? Então, vamos fazer a coisa na prática, numérica pelo menos, e depois vocês fazem exercícios analíticos, tá? Show? Alguma dúvida? Professor, só fiquei, aqui é o Renan, fiquei só com uma dúvida. Então, é possível recuperar, no caso, a imagem só pela componente de aproximação? É isso? Não. Não é que é possível recuperar, não. Renan, você já codifica com perdas. Aqui, ó. Então, esta imagem aqui, a aproximação, ela tem 75, compressão de 75%, ela já é 25%. Essencialmente, ela não perdeu nada, essencialmente, tá? Mas ela não, alguns detalhes que você tem numa imagem grande, Full HD, numa imagem HD, você perdeu, tá? Quando você amplia, você vê quadradinho, né? Certo ou não? Tudo bem, não? Então, sim, tudo bem. Igual, na hora que você pegar essa imagem e ampliar ela no original, vai aparecer quadrado aqui. Então, puxa, mas
perdi a informação. Sim, essencialmente ela está aqui, mas o detalhe perdeu. Mas não é que você perdeu, você não transmitiu, você nem transmite, né? Se o cara pedir, você empacota e envia para lá, né? Tá? No caso de imagem médica, é assim que se faz, você decompõe, porque imagem médica, muitas vezes não interessa esse negócio aqui, eles interessam só o bafo sabe, essa região aqui, ó, não sei como é que chama, né? Eu trabalho com orelha, né? Então, só o canal fossal, a gente chama de L profundo, tá? Tem gente que só faz o L, só quer saber o L profundo aqui, tá? Então, esquece do resto, só quer saber o L profundo aqui. Por quê? Porque tem doença ou mau funcionamento que vem desse negócio aqui, tá? Então, com certeza, tomografia também. Só lá no V4 do cérebro aparece aquele negócio lá, é isso que me importa. Então, faz a tomografia lá e aparece só aquele... Eu quero só o detalhe do final da narina direita da lena, tá? Tudo bem? Então, a codificação não é só economia de byte. É detalhe de informação também, né? Pode ser. Então, apesar da informação da imagem toda, no geral, estar aqui, o detalhe é o detalhe, né, cara? Entendeu? Então, o sexo do menino, né? Do nenê, né? Sexo do nenê. É um detalhe, mas é muito importante. Certo, não? O coração, né? Tá com uma disfunção na válvula, então, um detalhe, mas... Né? Então, a codificação, ela revela, ela separa, né? E a informação inteira está aqui, está nos quatro quadrantes. O geral está aqui. Os detalhes estão aqui. Então, não sei se está claro aqui. Vamos ler de novo. Aplicada independentemente e descorrelaciona a imagem. Então, o que significa descorrelacionar a imagem? Aparece essa coisa aí, por exemplo, do horizontal e do vertical, tá? Então, e o diagonal, né? O diagonal é que é meio... O diagonal, o problema é que o dB dele é muito baixo. Então, se não me engano, é menos 20, menos 20, menos 30, né? Então, vai perdendo muita energia, né? Mas a informação está lá e ela está descorrelacionada, porque concretamente aparece, né? E tem tipo de neurônio que é diagonal, ele chama de trapezoidal, por exemplo. Então, se você quer ver só esses caras aí, esquece os outros, porque você só quer ver o trapezoidal, né? Tá? Que tem a ver com o reflexo, parece, né? Eu trabalhei com eletromiografia uma época, e reflexos são neurônios diagonais, trapezoidais, tá? Assim como tem lá os cones e bastonetes, né? Que um é cone, né? E outro é mais uma bolinha, né? Tá? Não sei se entendeu ou não? Ou seja, a aproximação, ela continua sendo uma aproximação, ela não tem tudo na imagem não, tá? Mas ela é suficiente para a visão geral. Tá? Entendi. Mas o detalhe tá lá, né? Tá? Ficou claro, professor. Obrigadão. Tá. Não, só o Robson perguntou. A respeito dos lápis. Pelo dia, apenas uma pessoa do grupo submete. Sim. Não viu, Robson? Aí ficam só com vocês. Se vocês não dizem nada, para mim, todo mundo está fazendo tudo. Eu não estou nem aí, né? Ah, professor, mas o cara não está fazendo nada. Então vocês escrevem no relatório. Dá para entender? Então, se vocês querem penalizar alguém, porque não contribuiu, você escreve no relatório. Observação, esta página, né, foi construída com esses 3 componentes. No quarto lá não participou. Para mim, se vocês não falam isso, pessoal, tá valendo, é sempre a mesma coisa, tá? Boa noite, boa noite.